Fala pessoal, tudo bem? Sou Jorge Lucas, professor de música, e nesse vídeo eu vou falar um pouco aqui sobre ouvido absoluto e ouvido relativo. O que é isso, afinal de contas, e, enfim, desmistificar essas duas questões. O ouvido absoluto, ele é quando você simplesmente reconhece uma nota e você sabe qual é. O cara reconhece sem estar em relação com nada, né? Porque, como eu falei no vídeo de intervalos, música é sempre uma coisa em relação a outra. Então o intervalo sempre vai soar em relação ao outro e você vai saber a qualidade daquele intervalo ali. Quem tem ouvido absoluto, essa pessoa consegue identificar qualquer nota, tipo, sabe dizer o nome dessa nota sem estar tocando em uma outra. Qualquer nota. É um ouvido legal, é ótimo você ter o ouvido absoluto se você tem, mas o que eu considero mais útil na música é o ouvido relativo, porque você tem a nota uma em relação à outra, você consegue reconhecer não a nota, mas a função dela. Por exemplo, se eu toco essa nota aqui sozinha, não quer dizer nada, né? Mas se eu toco ela em relação a outra, por exemplo aqui, eu sei que isso é uma nona. Se eu toco ela aqui, a mesma nota aqui, eu sei que é uma terça maior, né? Se eu toco aqui, eu sei que é uma terça menor em relação a esse baixo aqui. Então, é muito mais útil a gente reconhecer, por exemplo, se... Por exemplo, eu estou num acorde aqui, eu estou nesse acorde aqui, por exemplo, isso aqui. Eu sei que essa nota aqui, ó, é uma nona menor desse cara aqui. Eu sei, por exemplo, esse acorde aqui, em relação a esse cara, eu sei que é uma 13ª menor. Aqui eu sei que é uma terça maior. Aqui eu sei que é uma terça menor. Uma nona, né? Então isso é muito útil. Agora, o que ninguém fala é que o ouvido é uma memória. Isso todo mundo fala. E é discutível porque muita gente fala que o ouvido absoluto, você nasce com ele. Sendo que eu vi um exemplo uma vez sobre uma pessoa explicando sobre fluência em inglês. Olha a volta que eu vou dar para explicar isso aqui. Todo mundo é fluente em inglês em um certo nível. Ah, como assim fluente? O que é a fluência no inglês? Eu não sou professor de inglês, meu inglês é horrível, tá? Mas eu achei esse exemplo maravilhoso. O que acontece? O inglês, aliás, a fluência em qualquer idioma, ela se dá quando você ouve o idioma que está sendo falado e você já associa com significado sem precisar pensar, né? Pelo menos é assim que eu aprendi. Professores de inglês que me corrijam. Mas, por exemplo, se você ouve I love you, você já sabe que é eu te amo. Você não precisa pensar I love you. Não. Você ouve aquele bloco e você já se liga que é eu te amo, que a pessoa está querendo dizer. O hi, o how are you, né? Enfim. Aqui é a mesma coisa. O nível de fluência em relação ao ouvido te diz os graus de ouvido que você tem, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ouvido absoluto dizem que é você ouvir uma nota, isso é o que ninguém fala, que você ouvir uma nota qualquer e a pessoa já sabe que nota é. Porém, eu vejo muita gente fazendo isso aqui. Eu toco a nota, a pessoa canta a nota afinada. Lá, lá. Nossa, foi horrível isso. Lá. E ela não sabe dizer o nome. Eu toco essa. Ou aqui, ó. E a pessoa afina com a voz. Isso pra mim, na minha opinião, é um ouvido absoluto. Por quê? Porque a pessoa sabe localizar que nota é essa. Ela sabe exatamente, ela não precisa de nenhuma outra relação com a nota, com outra nota, na verdade, para saber que nota está sendo tocada. Ela só não sabe o nome, entende? Então, muita gente, isso eu vejo acontecer com muita gente, tem muito mais capacidade
de reconhecer notas do que pensa. Muita gente até que não toca um instrumento. E isso é muito importante que seja dito, porque quebra crenças limitantes e tabus. Porque muita gente fala, eu não nasci para ser músico, eu não sirvo para isso, e eu não tenho ouvido, meu ouvido é péssimo. Mas a pessoa pega uma nota e ela afina. Ou pega uma melodia, ela afina. Ela não precisa lembrar, às vezes, de uma música que ela conheça para afinar. E isso, para mim, é uma abordagem que eu não vejo as pessoas falando, os professores de música falando, porém eu vejo muito isso acontecer na prática. Então, só para recapitular, ouvido absoluto é quando você reconhece uma nota, né? Qualquer nota, e o ouvido relativo é quando você reconhece uma nota em relação a outra. Por exemplo, essa aqui é a terça menor maior desse cara, essa aqui é a terça menor desse, essa aqui é a quinta desse. E isso pode ser trabalhado, porque nem sempre quem tem ouvido absoluto, ou quem tem ouvido já desenvolvido ou em um certo grau, ela consegue identificar esses intervalos. E o ouvido relativo ele é muito mais útil para você tocar do que o absoluto. E é tudo uma questão de intuição. Você, como eu disse, não precisa saber o nome, não precisa saber que é uma quinta, que é uma quarta, que é uma terça. É claro que é bom você saber, mas para você começar, obviamente, você tem que prestar atenção na sensação. Você saber pela sensação. E, por exemplo, isso aqui tem a mesma sensação disso aqui. Isso aqui tem a mesma sensação disso aqui. Porque é o mesmo intervalo, só que em lugares diferentes. Isso tudo é trabalhado através de exercícios, enfim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like para fortalecer meu trabalho, compartilhe o vídeo com um amigo ou com uma amiga e deixe seu comentário, sua crítica construtiva para eu estar fazendo mais vídeos aqui. Obrigado, até a próxima.